Ah, tá, ótimo. Então, boa tarde, pessoal. Antes da gente entrar no tema de hoje, eu queria lembrar que aos psicólogos entre vocês, em novembro eu vou fazer uma formação em imaginação ativa na clínica. Então, esse curso se dirige especificamente aos psicólogos que querem aprender a usar e a trabalhar com a imaginação ativa com os pacientes. Se vocês quiserem mais informações, meu WhatsApp está por toda parte, né? Não preciso informar mais aqui. E ainda tenho algumas poucas vagas. Tá? O grupo vai ser limitado a... Não, Tiago, psicólogos, psicoterapeutas e terapeutas. Podem ser arte-terapeutas também. Agora eu perdi o fio. Então, hoje vai ser um evento um pouco especial, porque nós vamos fazer uma imaginação com vocês que vai mostrar ou demonstrar como vocês podem interagir com as imagens. Não vai ser uma imaginação ativa, ela vai ser guiada, ok? Porque a imaginação guiada é um pouco mais fácil, num primeiro momento, da gente, né, produzir imagens e, com a ajuda do André, interagir com elas. O Marcelo e eu, nós fundamos a confraria no início do ano, com a intenção de resgatar os tesouros da tradição mística do Ocidente, né? Tornou-se moda a gente, né, o pessoal que se interessa por espiritualidade, buscar inspiração e a sabedoria no Oriente. E o Marcelo e eu, a gente sentou e pensou, mas por quê? Né? As culturas do Ocidente têm uma tradição tão rica, e as imagens, o imaginário, os símbolos são muito mais próximos da nossa alma do que as imagens que as religiões e as ideologias ou visões do mundo do Oriente usam. Né? E foi assim que a gente iniciou a confraria, e nós chamamos de Confraria dos Perdidos, porque queríamos criar uma comunidade em que todos estivessem tão perdidos quanto os outros, uma comunidade de iguais entre iguais. Né? Todos nós estamos à procura do caminho, né? Nesse caos, nesse mundo caótico. Todos nós passamos os dias tateando, né? Tentando descobrir por onde a gente tem que andar. Ao longo do tempo, percebemos que a imaginação, a prática da imaginação, passou a ocupar um espaço cada vez maior dentro da confraria. Então, neste mês, nós reorganizamos toda a confraria e nós vamos concentrar as nossas atividades em exercícios de imaginação. Nossos encontros serão toda segunda-feira, às 10 da manhã. Quem não puder participar, pode assistir a gravação. Então, em uma semana, nós faremos um exercício, e na outra semana nós discutiremos algum tema do misticismo ocidental. Então, nós vamos ficar alternando entre exercício e encontros para compartilhar ideias. Um elemento muito importante desses exercícios é o compartilhamento daquilo que a gente vivencia durante os exercícios de imaginação.
Nos encontros de imaginação ativa que eu vinha fazendo até agora, 2 vezes por semana, eu percebi que quando nós praticamos imaginação em grupo e depois compartilhamos, nós tecemos como que uma imaginação comunal, né? É parecido com aquele método do sonhar social, né? Então, nossas atividades... E nós vamos colocar esses exercícios na plataforma para que vocês possam repeti-los e praticá-los sozinhos. Nem todos os exercícios serão realizados nos encontros. Nós estamos criando blocos de exercícios. No momento, estamos trabalhando num bloco de exercícios de imaginação de regulação simbólica. Estamos desenvolvendo um conjunto de exercícios de imaginação com animais. Também estamos desenvolvendo exercícios com objetivos bem práticos, tipo, para pessoas que estão enfrentando ansiedade, né? Ou estamos desenvolvendo exercícios para liberar a criatividade. Nina, minha esposa, está desenvolvendo exercícios específicos para mulheres em fases de transição, né? Então, aos poucos, nós vamos colocar todos esses exercícios na plataforma. E é muito importante que vocês também aprendam a fazer esses exercícios sozinhos, com a ajuda dos vídeos que vamos colocar na plataforma, né? Nos encontros de imaginação ativa, muitos dizem que não conseguem fazer sozinhos, né? E eu acho que isso é simplesmente uma questão de prática. E hoje, o encontro de hoje vai ser um encontro de segunda-feira, em que vamos fazer um exercício de imaginação e seguido por um compartilhamento. O tema de hoje é a interação com as imagens, né? Vocês podem pegar qualquer um dos livros negros do Carl Jung, podem abrir em qualquer lugar e vocês vão ver o Jung interagindo com as imagens. Existem muitas formas de interação com as imagens. Existe um exemplo que demonstra isso muito bem. Jung está em uma caminhada, atravessando as montanhas, indo para o Oriente, em busca da sabedoria no Oriente. No meio do caminho, ele encontra um gigante chamado Isdubar. É uma figura assustadora. E Jung, depois de se recuperar do susto, ele pergunta: para onde você está indo? Aí esse gigante diz: estou à procura do lugar em que o sol morre a cada dia. E então Jung começa a explicar para ele que o sol não morre, o sol nem se põe, que isso é apenas uma ilusão óptica, né? Que na verdade o sol gira em torno do planeta. E os dois começam a conversar, e Jung explica todas as conquistas da ciência ocidental, e enquanto Jung explica isso, esse gigante vai enfraquecendo, a ponto de quase morrer. E Jung, desesperado, não sabe o que fazer para salvar esse gigante. Então, ele tem a ideia brilhante, ele se lembra de que ele está numa fantasia, e que na fantasia ele pode fazer qualquer coisa. Então, ele diminui o tamanho desse gigante e coloca ele dentro de um ovo
pega esse ovo e guarda no bolso até ele encontrar um jeito de curar a doença desse gigante. Então, esse é um exemplo de como podemos interagir e manipular as imagens na imaginação ativa. É claro que você não pode fazer qualquer coisa, né? Sempre devemos seguir os impulsos da alma na imaginação ativa quando nós interagimos com as imagens. E, para mim, um dos melhores guias para essa interação é a curiosidade e a empatia com as figuras, né? Então, quando eu não entendo algo, eu posso perguntar às figuras, né, o que determinada coisa significa, eu posso insistir. É possível que a figura se recuse a me dar uma resposta, como, por exemplo, no primeiro encontro de Jung com Philemon, o seu mestre interior. Jung quer que Philemon lhe explique o que é magia, e Philemon se recusa, né? Então, a maneira mais frequente de interagir com as imagens é o diálogo. E é uma forma que eu recomendo muito, porque é a melhor forma de descobrirmos o que está acontecendo diante do nosso olho interior, né? Mas eu não quero perder muito tempo, vou passar a palavra para o André, que vai nos guiar na imaginação agora. É uma imaginação né, como interagimos com as imagens, e depois disso a gente parte para o compartilhamento. Então, passo a palavra para o André. Boa noite, boa tarde, boa noite a todos. Como o Marcos disse, não é um processo de imaginação ativa, nós vamos fazer um processo de imaginação. Ele é guiado até certo ponto, e até certo ponto ele te dá também a liberdade de trabalhar com essas imagens. Eu vou pedir para que todo mundo descruze braços ou pernas, retire óculos, qualquer coisa que sinta que possa incomodar o rosto. Fique o mais à vontade possível, o mais confortável possível. Se quiserem, podem fechar os olhos. Se quiserem, podem deixar eles abertos. Sintam os pés tocando no chão, sentindo a firmeza do chão, a base. E inspirando calmamente, de forma relaxada, tranquila, deixando o ar simplesmente entrar e sair, entrar e sair, de forma serena, calma, tranquila, relaxada, completamente relaxada, simplesmente permitindo que seu corpo sinta o local aonde você está assentado, sinta a base do chão, sinta o ar que você inspira e expira gostosamente. Permita que o mundo exterior se dissolva pouco a pouco, como um quadro pintado que perde as cores até restar
apenas o silêncio. Agora, leve a atenção à sua respiração. Inspire profundamente e expire lentamente, como se o ar levasse consigo o excesso, o ruído, as pressas. Expire uma vez e sinta o peso dos ombros escorrer para baixo, dissolvendo-se no chão. Expire outra vez e perceba a mente abrindo espaço, como se as paredes internas se afastassem, dando lugar a um vasto templo de silêncio. Expire uma terceira vez e deixe que o coração descanse, como se finalmente tivesse encontrado abrigo seguro. Nesse estado, você começa a notar um ponto de luz pulsando no escuro. Ele brilha bem diante de você. Pequeno, mas profundo como uma estrela. Cada vez que você expira, ele pulsa mais forte, chamando sua consciência para dentro dele. Aproxime-se desse ponto. Ele é uma porta, uma passagem. Com cada passo em sua direção, você afunda mais e mais em si mesmo, em si mesma, como quem mergulha em águas profundas. O tempo começa a desaparecer, a sensação de corpo se torna leve, quase etérea. Você atravessa o ponto de luz. E do outro lado, encontra-se diante de um portal de pedra, antigo e marcado por símbolos que parecem respirar junto com você. Respire, inspirando, expirando. Os símbolos se movem em silêncio, respondendo ao seu ritmo interno. Sinta o portal como um limiar. De um lado, o mundo comum. Do outro, o mundo do mistério. Coloque a mão sobre a pedra fria. Sinta o contato real. E quando expirar novamente, atravesse. No outro lado,
um campo noturno se estende. E nele começam a surgir diante de você figuras que representam suas limitações. Algumas se apresentam como sombras humanas que sussurram críticas. Outras como correntes metálicas que pesam em seus braços. Outras ainda como máscaras quebradas, símbolos de papéis que não lhe servem mais. Olhe para cada uma delas sem pressa. Chegue perto. Toque. Sinta a textura fria do ferro, a aspereza da máscara, vazio nos olhos da sombra. Reconheça-as. Dê nome a cada uma. Ao seu lado, surge o grande saco dos segredos. É feito de tecido escuro, bordado com sinais que brilham suavemente. Coloque dentro dele cada uma das limitações. Sinta o peso aumentar, como se fosse um fardo que agora não lhe pertence mais, mas ao próprio saco ritual. Expire profundamente. Sinta o ar inspirando e expirando. Agora, diante de você, o solo se abre em fenda. Uma pá ritualística, com cabo de madeira e lâmina dourada, repousa aos seus pés. Segure-a. Sinta ela em suas mãos. Com cada movimento, cave a terra sagrada. O som da pá batendo ecoa como um tambor. Permita-se ouvir esse tambor. O cheiro do solo úmido sobe às narinas, lembrando-lhe a força da Mãe Terra. Você cava e caminha, carregando o saco nas costas. O peso é grande, você pode senti-lo, mas cada passo é também um passo de entrega. A descida
leva você a um reino subterrâneo. Ali não há tempo. Apenas a presença da terra e o chamado de algo mais profundo. Mais e mais profundo. No centro dessa escuridão, aparece o Lago Negro. Água imóvel, espelho escuro, portal do inconsciente. Aproxime-se. Sinta o frio emanando dele, como se respirasse sua própria sombra. O lago está vivo. Ele espera por sua oferenda. Expire. Abra o saco. E a um, retire os símbolos de suas limitações. Segure-os diante de si. Diga seus nomes em voz alta, para que o lago os ouça. E então, lance-os à água escura. Observe. Ao tocarem a superfície, eles brilham por um instante e depois são tragados. Ondas se formam, levando cada limitação para o fundo, onde jamais poderão retornar. Escute o som grave da água engolindo o seu passado. Expire novamente. Sinta o alívio. Agora o saco está vazio. Você está livre. Olhe para cima. Há uma fenda luminosa no teto da caverna. A luz penetra, traçando uma escada de claridade. Suba por ela. A cada passo, expire. E perceba que a luz toca seu corpo, transformando-o. As marcas desaparecem, as feridas cicatrizam, a pele se ilumina, o olhar se amplia,
o coração vibra. Você se torna outro. Não um ser comum, mas alguém renascido pela travessia. Ao sair pela brecha, a luz te envolve por inteiro. O dia amanhece dentro de você. E a clareza é tão forte que você percebe. Já não existe mais peso. O que foi lançado ao lago não tem volta. O que fica é a sua inteireza liberta. Inspire e expire profundamente mais uma vez. Sinta a respiração como selo final da purificação. E quando estiver pronto, quando estiver pronta, abra calmamente os olhos. Retorne como alguém transformado, purificado e iluminado. Podem ir retornando devagar, movendo os dedos, sentindo os pés no chão, sentindo novamente a base da terra, o corpo apoiado, tranquilo, calmo, sereno, relaxado. Eu estou vendo se todo mundo voltou. Tem alguns que estão com só a imagem. Os que tiverem só com a imagem, se puder levantar a mão, só para saber se o retorno foi ok. Ok. Sim. Oh, sumiu minha câmera. Marcos, vou passar para você agora. Muito obrigado, André. Então, gente, quem quer compartilhar? Eu tenho certeza de que para cada um foi uma experiência diferente. Vocês conseguiram imaginar, produzir imagens, conseguiram identificar as figuras. Quem quer começar compartilhando? Tiago. Obrigado, André, pela condução. Em alguns momentos eu me perdia, né, mas conseguia ir acompanhando e criando as imagens que você ia trazendo para a gente. E algumas vezes, algumas imagens surgiam antes de você falar, né? Então, por exemplo, quando você falou, quando eu cabecei o portal lá e vinha esses seres, né? O primeiro ser que veio foi uma espécie de um cavalo alado, mas não era um Pegasus, era uma outra criatura, assim, meio não tão bonita, assim, não tão elegante quanto um Pegasus.
não sei qual criatura mítica que ele seria, mas é alguma criatura mítica, assim. E aí depois você fala das pessoas, das correntes, e aí depois foi resgatando essas outras, mas ficou essa presença ali desse ser que não foi invocado pela sua, pelo seu guia, né, pela sua fala. E uma outra coisa também que foi um pouco desconfortável para mim foi jogar as coisas no mar do inconsciente, do esquecimento. Isso foi algo que eu comecei a vir uma sensação de como se eu estivesse reprimindo coisas que eu não deveria reprimir, que eu deveria transformar elas de uma outra maneira e não esquecer delas no meu inconsciente, né? Então foi algo que veio assim também, de modo geral, assim, foram momentos mais especiais assim que eu acho para compartilhar. André, se você quiser responder, ou você prefere ouvir primeiro? Eu só vou pontuar uma questão, que foi a do ouvir certas coisas, outras, né, parece que somem na fala e tudo. O sistema que eu trabalho, ele é muito voltado para o transe, né, o transe hipnótico, a imaginação xamânica e tal. O que acontece? No processo do transe, você vai, o seu processo, o seu inconsciente, ele vai optar por onde ele quer ficar. Se ele quer ficar num nível mais leve, num nível médio, num nível mais profundo. É ele que escolhe. Tá? Não existe hipnose, o que existe é auto-hipnose. Então ele vai definir os momentos em que ele considera que ele precisa dar uma aprofundada para receber aquela frase, aquele sentido e tal. E neste caso, né, dentro da ideia da hipnose e também do xamanismo, não importa se perdeu alguma coisa, se aprofundou, porque o inconsciente já recebeu. Ele já tem ali o que ele precisa para trabalhar. As imagens que vão surgindo, eu sempre costumo dizer em terapia o seguinte: deixa elas virem, deixa elas se apresentarem. Não se prenda a elas, mas anote, coloque a data, coloque num diário, porque ela pode aparecer de novo, ela pode querer falar, ela pode querer ensinar, ela pode querer criticar alguma coisa. A gente não corre com elas, nós não temos preocupação de vamos ver o que essa imagem disse, vamos voltar para ela. Não, ela é livre. Você vai deixar ela e a hora que ela quiser falar, ela vai falar. E quanto ao incômodo, isso é extremamente normal. Algumas pessoas vão sentir incômodos em certos movimentos de uma imaginação, seja ela guiada ou ativa, né? Eles vão se questionar sobre aquilo, e isso tudo é muito bom. Tá, eu senti que eu não deveria jogar, eu deveria transformar. Ótimo. A partir de agora é a jornada da transformação. A partir de agora é pegar todos aqueles símbolos e como que eu vou transformar eles? Como que eu vou produzir novas imagens, novos símbolos para eles? Né? É isso, dessa questão. Mais alguém? No meu caso, André, apareceu uma figura se destacou, e eu fiquei com ela, né, porque ela exigiu essa atenção, né, ela veio de uma forma, zombou de mim, né, riu de mim, e eu entendi, eu preciso chegar perto dessa figura, eu preciso acolher, o que aconteceu, eu fui tirando a roupa dessa figura, e eu joguei a roupa no lago, né? E lá essa roupa se dissolveu. Sim. Marta. Oh, André, então, rapidinho. Não, só pontuando, a imagem, não importa se é guiado, se é ativo, a imagem tem vida.
E às vezes ela vai implicar, às vezes ela vai reclamar, às vezes ela vai brigar, às vezes ela não vai querer se resolver naquele momento. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte: dentro da imaginação você tem todos os instrumentos possíveis para usar ali. Só que às vezes você não vai saber que eles estão ali. Por isso que em alguns casos você tem que ir retornando a imagem, tentar entendê-la, buscar uma resposta, ou mesmo fazer o que é possível naquele momento. Tem uma técnica que é de um jardim, que você vai cuidando do jardim, e eu tive uma cliente que ela ficou pelo menos umas 6 ou 8 sessões só com uma erva daninha que ela não conseguia tirar ali de jeito nenhum. Até que um dia ela pensou assim, gente, eu posso pegar um trator e arrancar ela com o trator. E aí que ela conseguiu tirar aquela erva daninha. Marta. Boa tarde. No meu caso, antes de você falar da luz pulsante, eu vi um raio de sol muito forte em cima de um mar grande. E na hora que você falou dessa luz pulsante, começou a pulsar aqui no centro das sobrancelhas, né? Eu senti pulsando mesmo a luz, mas eu não consegui ver a luz. E aí, no momento que você falou assim, para jogar as coisas fora, é como se as coisas não pertencessem mais a mim, elas foram saindo de mim automaticamente. E uma coisa que eu achei muito interessante é que desde que começou a você falar, eu sou reikiana, né? Eu senti a energia saindo da minha mão e continuou e está até agora, sabe? Eu estou sentindo essa energia e eu estou me sentindo assim, vibrando o corpo inteiro, sabe? É uma coisa muito incrível. É isso. Quando a gente trabalha com hipnose, a gente tem que chamar atenção para o seguinte: existem fenômenos hipnóticos. Então, às vezes, eu não estou vendo uma imagem, mas eu estou sentindo ela agindo no meu corpo. Às vezes, várias e várias vezes, na verdade, eu já tive casos de pessoas que anteciparam imagens. Eu ainda não tinha entrado naquela imagem, mas ela já tinha antecipado. Já tinha feito o que eu ia passar para fazer ou ia sugerir. Isso acontece muito. Hoje tem surgido um debate muito interessante sobre isso. O Alan Shore tem debatido isso muito nos Estados Unidos, que é essa conexão que se faz dentro do processo terapêutico, em que você não precisa dialogar com o cliente ou com o terapeuta. Acaba que o próprio processo permite que os dois sintam o que está acontecendo ali, sintam esse movimento. E esse movimento, ele primeiro é no corpo. É o corpo que sente. Depois é que a gente tende a elaborar aquela situação. Então, eu vou sentir o frio no corpo, eu vou sentir o coração acelerado, eu vou sentir a respiração diferente, depois é que eu consigo, olha, o coração acelerado queria dizer isso. Mas primeiro é o corpo que fala. Então, o seu corpo falou. Ele deu a resposta que ele precisava dentro da técnica. Tá bom, obrigada. Obrigado, Marta. O microfone. Eu tive um pouco de dificuldade no início de colocar os símbolos no saco, né? Aquele colocar no saco, né? Foi mais difícil, eu não consegui. Mas ao ver as imagens, assim, daquelas imagens no campo, né? Me apareceu primeiro uma imagem escura, fantasmagórica, daquelas que de vez em quando tem no Halloween, né? E depois ela saiu, e depois, quando eu atravessei o portal, aí apareceu uma outra imagem de uma pessoa idosa, assim, com um nariz escura também, era tudo de noite,
o nariz afilado, mas ele tinha um brilho na ponta do nariz, assim. Essa figura também saiu e depois eu apaguei. E aí, de repente, eu volto e bem no fim desse processo, me aparece nunca tinha me aparecido isso, achei interessante, um passarinho, mas ele batia as asas feito um beija-flor, assim, bem rapidinho, e era um passarinho dourado, né? Porque todo esse processo foi muito escuro, foi tudo muito escuro, tudo na escuridão. Mas esse passarinho era um passarinho dourado, mas foi no finalzinho, né? Ele era bem pequeno, mas deu para distingui-lo bem, e as asinhas batiam muito, e ele era um pássaro dourado. Então, essa foi a minha experiência. Sim. Só pegando o finalzinho, né? A cada passo expire e perceba que a luz toca seu corpo transformando. As marcas desaparecem, as feridas cicatrizam, a pele se ilumina. E um pouco mais para baixo, você se torna outro. Não um ser comum, mas alguém renascido pela travessia. Esse apagar como eu expliquei antes, é o inconsciente que opta por ir para o mais fundo. Ele está elaborando, e possivelmente ele tem elaborado as imagens que apareceram e que não quiseram, né, ir para o saco. E ele encerra com o beija-flor muito luminoso. A mesma ideia da luz, da iluminação, do dourado, que termina o transe. Ou seja, há uma elaboração depois daquele aprofundamento. Então, eu elaboro através da imagem que veio do beija-flor dourado. Agora, o que é o beija-flor dourado? Aí eu vou fazer como eu faço no xamanismo. Procuro o que é o beija-flor para você. Não pega manual, não pega nada. Se possível, pega um documentário sobre beija-flor e deixa que o beija-flor te fale. É isso que eu significo, é isso que eu estou te dizendo, é isso que eu estou te ensinando. Porque aí ele começa a ter vida para além do exercício. Ele começa a ter vida interna, ele começa a ensinar, como a gente faz no xamanismo. Obrigada. Ângela. Está desligado. Tá bom. Não consegue desligar, não consegue ligar o microfone. Você quer escrever nos comentários? Tá. Mais alguém quer? Mais alguém quer compartilhar? Eu tive muito sono, gente, muito sono. Eu fiquei o tempo todo batalhando com sono. Ele ia guiando, eu caía, eu voltava, eu tentava continuar, eu caía, eu voltava, foi uma luta. Quando o André, quando eu faço exercícios com o André, eu caio em hipnose profunda, constantemente. É incrível. Hoje, graças a Deus, não. Eu me consegui me controlar e segurar um pouco. Mas, Então, o sono, tá tudo às vezes, bem, vai acontecer. o sono às vezes acontece, tá? Ele pode, às vezes, indicar um cansaço. Né? Então, às vezes, quem está muito cansado pode entrar nessa sensação mesmo de sono. A grande diferenciação é: inspire, expire profundamente, mova os dedos, abra os olhos. Se isso aqui aconteceu, foi transe.
Só que o seu processo de transe pediu essas idas e vindas. Mas isso, assim, é extremamente normal. Para mim, ainda é pior quando eu estou conduzindo e eu começo a entrar. Porque aí tem hora que eu começo a falar pastoso, eu começo a ir aprofundando assim, às vezes eu paro um tempo de falar, volto. E com quem eu aprendi hipnose foi a mesma coisa, a pessoa também às vezes vai abaixando assim, aí ela lembra que ela tem que voltar para o transe. Então isso é muito comum, porque você está dentro do processo de imagem, guiando as pessoas a imaginar. Perfeito. Menos mal. Deixa eu... Você A Ângela está escrevendo, André, eu me senti dissolvendo e em alguns momentos eu fiquei com medo. Tive que voltar para a consciência algumas vezes, é isso? Então, é isso mesmo. Inicialmente, os transes, até que a gente se acostume com eles geram esses tipos de sensações. Em algumas pessoas, tá? Não é em todo mundo, mas eles geram. Porque, de uma certa maneira, você está tão hiper focada no que está sendo falado, no que está sendo passado, no que a sua imaginação está trabalhando, que o corpo aqui, ele parece que fica sem peso, ele parece que está desmanchando, e podem acontecer N coisas, por exemplo, uma pessoa pode abrir os olhos, mas ela não sabe que abriu os olhos. Ela só abre e fecha. Ou mover uma mão, mover uma perna e tudo. Isso acontece. E no início realmente assusta. Tá? Quando assusta, a tendência é um sinal de alarme, eu volto à consciência. Tá? Uma vez eu fiz para mim um animal de poder, fiz um animal, na verdade, veio uma baleia e eu estava nadando com ela no oceano. E a baleia nadava e afundava, e eu ali do lado, ouvindo, eu fiz até só com o som do tambor. Aí, em determinado momento que eu estava nadando com a baleia, eu lembrei conscientemente, mas calma lá, eu tenho talassofobia, eu tenho medo de oceano, o que eu estou fazendo aqui? Eu voltei na mesma hora, a consciência. Isso é normal, isso acontece. E tem uma coisa boa disso. Isso é um sinal de que você tem mais facilidade para entrar em transe. E por isso, ou para imaginar, e por isso que o seu inconsciente faz uma certa proteção nessa hora. Eu só queria comentar rapidinho uma coisa ainda em relação ao que o Tiago contou. Por exemplo, na imaginação ativa, Tiago, eu acredito que a imaginação teria se concentrado naquele cavalo alado. Cadê ele? Ele desapareceu? Saiu? Né? Ou no meu caso, eu teria me concentrado nessa figura que zombou de mim, né? Eu teria tentado desenvolver uma história a partir desse encontro, né? Então, na imaginação ativa, a imaginação ativa não tem um propósito como tem a imaginação que a gente fez hoje, né? Não, hoje, o propósito era jogar esses pesos no lago, né? E subir aquela escada de luz e voltar como renascer banhado em luz. Na imaginação ativa, o fim da imaginação está completamente em aberto, né? E não é para dizer que uma é melhor do que a outra. São duas técnicas diferentes, né? Eu pessoalmente sou um grande fã da imaginação ativa, óbvio. Porque eu acredito que aquilo que você queria, Tiago, né, a transformação,
você teria espaço para buscá-la na imaginação ativa, né? Mas, às vezes, a gente precisa de uma imaginação guiada para tratar um problema específico naquele momento, né? Então, eu acredito que o ideal seria desenvolver uma prática tanto na imaginação direcionada quanto na imaginação ativa, porque são dois processos diferentes. E os dois colaboram um com o outro, né? Marcelo. Eu só queria pegar um pouco a questão do gancho que a Ângela trouxe, né, desse medo de se desmanchar e tudo, e trazer um pouquinho do que a gente está conversando, inclusive, em relação à confraria, e pedir para o André falar um pouquinho sobre isso. Como que existem também exercícios, formas, treinamentos, para poder lidar com esse tipo de coisa. Como, por exemplo, a gente tem conversado que dentro da confraria a gente vai ter que montar os exercícios com o pessoal de reconhecimento do corpo, de reconhecimento de ancorar o próprio corpo para poder lidar com isso. E das variações, né? Como é que a gente vai lidar com o mundo da imaginação e como é que depois a gente vai lidar com o mundo concreto, presente, depois voltar para o mundo da imaginação, a criação dos espaços diferenciados, então fazer alguns pequenos rituais para poder construir o espaço da imaginação, que ajuda a gente a entrar com mais facilidade. E aí eu queria que o André pudesse falar um pouquinho sobre isso. Só deixar o Tiago falar primeiro, porque de repente tem algum ponto que se une e tal. Tá, vou ser breve aqui, só para complementar o que o Marcos falou. Eu perdi o iniciozinho, Marcos, eu caí na hora que você começou a falar, mas acho que eu entendi o que você trouxe, né? E, de fato, assim, eu já fiz muitos processos de meditação, de imaginação guiada, né? Algum tipo de hipnose, recebi mais do que apliquei nas outras pessoas, né? E eu acho que realmente tem essa diferença mesmo, né? Uma é você ir acompanhando um roteiro, que tem ali um caminho a ser percorrido, né? Tem uma intenção ali do que está sendo proporcionado pela pessoa que está guiando ali nesse processo, né? Tanto é que quando eu vi essa imagem que apareceu antes do André, ela também ficou para trás, né? Diferentemente de você que ficou ali com a sua figura, eu deixei ela, porque eu senti também que podia ir, e eu acho que isso tem muito a ver com esse processo também da gente se relacionar com quem está guiando, né? Quem está levando a gente, quem está conduzindo a gente nesse processo, mesmo que venha essas sensações. Enfim, eu já experimentei de todos os tipos, assim, talvez xamânica não, mas Ho'oponopono, cinesiologia, várias formas de imaginação guiada, e eu concordo com você, Marcos, eu acho que é muito bom a gente exercitar a imaginação guiada até a gente começar a ter mais confiança na nossa própria relação com as imagens, né? Porque mesmo a imaginação guiada, que nem aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com os colegas, o inconsciente que vai decidindo. Então a gente vai se derreter, a gente vai se assustar, a gente vai... E na hora que a gente está fazendo a imaginação ativa, não tem o guia, a gente que vai ter que lidar com as coisas que estão acontecendo ali. Tem sim. Na imaginação ativa, o guia é a alma. Isso. É um né? guia mais desconhecido. Sim, né, ela, mas às vezes ela também te pega pela mão, né? E te fala, não, agora você vem por aqui, né? E eu estou descobrindo cada vez mais que o que acontece na imaginação ativa não é aleatório, sabe? Não é esperar, apareceu, né, aquela mancha na retina, como instrui o Jung, né?
aquilo em que ela se transforma não é por acaso, não é só porque você, por acaso, reconheceu uma forma de um animal naquela mancha, né, e a partir disso você desenvolve uma imaginação. Eu acho que não é por acaso que você, né, e aconteceu isso tantas vezes comigo, que uma imagem que no início eu achava tão sem graça ou banal se desenvolveu numa imaginação muito profunda, que me tocou profundamente, né? Agora, né, a Tarsila, que na última palestra, no fim, fez algumas perguntas, ela também me perguntou depois sobre o ayahuasca, né? E eu participei de um ritual de ayahuasca durante 2 anos antes de descobrir a imaginação ativa. E para mim foi uma experiência ótima, porque me mostrou que existe esse mundo, né? Já tinha aberto um caminho. Agora, quando eu descobri a imaginação ativa, eu parei na hora de tomar ayahuasca. Porque a imaginação ativa, primeiro, você não tem o efeito físico, né? Você, no ritual de ayahuasca, você fica sob o efeito da substância do remédio, da medicina, por pelo menos 4 horas, né? E você é passivo, você só observa. E a imaginação ativa, às vezes 15 minutos, né? E você interagiu, você volta da imaginação ativa desperto, né? Você não precisa esperar o efeito passar. Então, eu acredito assim, né? E nós estamos também desenvolvendo exercícios para isso na confraria. Eu acho que o que importa é o contato com as imagens internas, né? Não importa se você está fazendo um exercício em que você, para encontrar seu animal de poder, não importa se você está fazendo um exercício para liberar a sua criatividade, não importa se você está fazendo uma imaginação ativa, todas elas, na minha opinião, e talvez o André vai me corrigir, o importante é a entrega às imagens. Porque quem vai te curar são as imagens, não é a sua cabeça. Né? Não é aquilo que você entende na hora, mas é você se entregar aquelas imagens e permitir que elas ajam, e que você interaja com elas. Né? Aí acontece uma magia. E eu acredito que esses exercícios guiados podem ser uma ajuda, sim, para te aproximar, né, da imaginação ativa. Porque começa, né, se você treina, e nós vamos fazer isso no curso de formação também. Nós vamos começar com exercícios guiados, né, vamos conhecer lugares no mundo interior, onde você pode, para o qual você pode voltar sempre que precisar descansar, por exemplo, né, e a partir dali você começar eu chamo de invocar a alma, né? Mas já dentro, a partir de um lugar em que você já está dentro desse mundo, do mundo das imagens. Eu acho que é uma técnica também muito boa para aproximar o paciente do mundo das imagens, né? Você começar com
exercícios de relaxamento, de escaneamento corporal, etc. Aos poucos você vai aproximando, né, o paciente desse mundo, desse universo que é uma maravilha, Thaís. Com relação a a minha imagem, né, desse beija-flor dourado que estava na minha frente e me olhava, eu queria saber se eu tenho que, ou seria interessante em uma outra meditação, que eu fizesse, que eu trouxesse esse pássaro, né, de volta para ver o que esse pássaro, para ter um diálogo com ele, né? Se seria interessante eu segurar essa imagem, né? E fazer um diálogo num exercício de imaginação ativa. Na imaginação ativa, o Jung diz para a gente não voltar para as imagens, né? É possível que o beija-flor volte por si mesmo, por vontade própria, por assim dizer, né? Que ele apareça em outra imaginação ativa, mas ele aconselha não retornar para uma imagem que já apareceu uma vez. Por quê? Porque no momento em que você se aproxima da imaginação ativa com esse objetivo, você já vem com expectativas. A chance de seu ego e de sua consciência interferir no processo da imaginação ativa é muito, muito grande. Né? Porque agora você vai, assim que a gente terminar, você vai ficar com essa imagem na cabeça e vai tentar, vai refletir sobre ela, vai tentar descobrir o que significa para você, e tudo isso vai se acumulando. Eu sempre falo, guarde a imagem no coração, guarde a imagem no peito e espere até ela começar a revelar o seu sentido para você. Em algum momento, talvez você, daqui a 2, 3 meses, você se depare com um beija-flor na natureza, em uma situação de vida especial, e talvez aquele beija-flor dourado lhe volte à mente, e você começa a criar relações e associações, né? Ou talvez aconteça de uma forma completamente diferente, né? Na minha experiência, as imaginações que mais me transformaram foram aquelas que levaram 6 meses para revelar o seu sentido. Né, que eu já tinha esquecido, e de repente aconteceu algo que me lembrou. E aí sim, eu comecei a puxar os fios, né, para tentar fazer encontrar um sentido naquilo que fosse relevante para mim. Eu já tendo, sim, eu já tendo a dizer que honre aquela imagem. Se ela for uma imagem que te chamou a atenção e trouxe uma sensação positiva, uma sensação agradável, você não precisa voltar a ela, mas honrá-la é interessante. Então, deixa eu ver imagens de beija-flor, deixa eu escutar o som, deixa eu sentir o que aquela imagem quer mostrar do lado de cá. Isso é muito comum dentro do xamanismo. Então, quando você tem o seu animal de poder ou qualquer outro, um guia, etc., você o simboliza de alguma maneira, para que você honre aquela imagem que está ali e ela possa começar a falar. E aí ela vai falar, seja por sinais, seja por sonhos, por outras imagens, etc. Então, assim, isso difere um pouco na questão do Jung de não tocar na imagem, pelo menos em consultório, quando um cliente traz alguma imagem e ela está muito forte, incomodando muito, eu tendo a chamá-la. Eu tendo a fazer um processo de colocar ela ali para que possa ser entendido o que ela está falando.
Só que né, no meu caso é guiado. Então, eu meio que... O que ela está falando agora? Não dou muito tempo para a pessoa pensar naquilo. Num processo solitário, né, uma imaginação sozinho, eu acho que isso fica um pouco mais difícil. Porque aí sim ela pode querer... O ego pode querer falar mais do que a imagem. Mas honrar a imagem permite que ela fale. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é a escrita automática. Então, veio a imagem do beija-flor e tudo, eu vou sentar e simplesmente escrever 20 minutos, tudo que vier na minha cabeça de beija-flor. Eu nem vou ler o que eu estou escrevendo. Depois, 2, 3 dias, eu sento ali e vejo o que eu escrevi. Porque aí eu vou produzindo um processo automático. Eu não estou preso a uma questão da consciência ao fazer isso. Ou tentar criar uma representação artística, Sim, gráfica, sim. Pintar né? ela, desenhar, colorir. É incrível o que acontece, né? Mesmo quando nossos, pelo menos no meu caso, eu não sei desenhar, mas quando eu tento, né, o ato de colocar algo numa forma visível acaba revelando coisas que eu não tinha percebido durante a imaginação, né? Então, dessa forma, sim, eu concordo plenamente com o André. Agora, voltar na imaginação ativa para essa imagem, eu não faria. Não na imaginação ativa. Aí, numa imaginação guiada, sim. Angélica. Bom, novamente, boa noite. Para mim, eu fiquei curiosa, duas coisas. Quando foi a pedra, foi bem difícil. Foi algo assim que ficou grande, depois ficou pequeno, mas o que me chamou a atenção é que meu coração doía. Eu sentia o meu coração assim, eu falei, mas o que está acontecendo, sabe? Não, deixa eu ouvir a voz dele, deixa eu ser guiado. Mas durante quase o tempo, meu coração doeu. Quer dizer, doeu assim, eu sentia que ele estava diferente. Eu fiquei pensando, será que é a minha respiração? Deixa eu fazer uma respiração mais calma. Então eu relaxei mais, mas ele continuava me incomodando. Você se sentiu ansiosa fazendo a técnica? Sim. Porque pode ser uma forma do corpo falar que ele está ansioso. Ele muda a respiração, ele pode acelerar o coração, ele pode gerar um certo tremor, porque ele está falando. Então, ali, naquele momento em que ele começa a disparar, a primeira coisa que você faz é, deixa eu voltar para a minha respiração. Então é isso mesmo, deixa eu colocar um controle, uma ordem no respirar para que eu consiga me acalmar. Os motivos aqui da ansiedade, né, eu não vou saber dizer, mas é interessante ouvir depois o coração, meio que, por que você acelerou? O que aconteceu que você quis acelerar, que você ficou nervoso naquela hora, que te incomodou? E deixar ele falar. Tá? Eu já fiz experiência várias vezes de pedir para a pessoa conversar com o corpo, quando acontece alguma coisa assim, e ele fala. Ele mostra se é uma ansiedade, ele mostra se é uma preocupação, se é um medo. É um exercício novo, foi uma experiência nova. Então a tendência a ficar ansioso, a tendência a ficar com um pouco de medo é extremamente comum. Isso não é nada fora do que se acontece. A Anja até colocou que ficou com medo no processo de acontecer alguma coisa. Esses medos acontecem para quem começa. É muito normal, mas depois você começa a perceber que, na verdade, você está o tempo todo aqui. Não foi para lugar nenhum, não foi. Você está aqui, e é aqui que você está trabalhando.
No caso da hipnose, né, a gente fala que hipnose é só um hiperfoco. Você fez um hiperfoco para dentro. Então, a partir do momento em que você dá essa liberdade desse hiperfoco acontecer em outros momentos, ele vai ficando mais tranquilo, mais normal, mais calmo. Até porque a gente entra em hipnose o tempo todo, em auto-hipnose, o tempo todo. Você está dirigindo e você entra, você está comendo, você entra, você está mexendo no celular, você entra. A gente entra o tempo todo. Só que nós não acostumamos a entrar por querer entrar. E aí é que vem, às vezes, esses medos, esses sustos, essas ansiedades, que podem acontecer em qualquer outra técnica de imaginação. Né? Às vezes você está fazendo uma imaginação ativa, aparece um ser ali que você não sabe, que você vai ficar com medo. Porque Sim. é um mundo desconhecido para nós. Obrigada. Então, gente, vamos encerrar por aqui. Só para encerrar, vou falar rapidinho só o que o Marcelo falou. A nossa ideia é, além dos exercícios maiores, vamos dizer assim, que são, por exemplo, agora, como vão sair 5 exercícios falando sobre regulação e tal, é produzir também vídeos, exercícios, encontros com questões que auxiliem você a se acostumar com as entradas para a imaginação, com como o corpo reage, então, é um escaneamento corporal, é uma técnica diferente de respiração, é um relaxamento progressivo, é uma posição que o corpo pede, que é possível fazer para poder ajudar melhor a entrar na imagem ou a relaxar, e por aí vai. Né? O princípio dos processos de imagem que nós estamos criando, que nós estamos montando agora com o movimento da confraria, é segurança, aconchego e descanso. São as 3 regras. Não é possível entrar ali na imaginação se você não tiver uma sensação de segurança. Então a gente quer o tempo todo oferecer essa segurança. Não é possível entrar numa imaginação se você tiver sem aconchego nenhum. Então, o que a gente quer nas imagens é que vocês façam as imagens do melhor jeito possível, com o máximo de aconchego possível. Posso fazer deitado, posso fazer sentado, posso isso. A gente quer abrir tudo isso, essas possibilidades. Eu vou fazer hoje de pijama. Ótimo, faça de pijama. Faça do jeito que for confortável para você. E descanso. Tá? Não adianta fazer imaginação com a mente cansada, com a mente pesada, com a mente... A gente tem que aprender a descansar. E nisso não tem nada melhor do que uma respiração, um relaxamento progressivo, uma pendulação de emoções. Então isso tudo vai estar também dentro da confraria, além das imagens iniciáticas, das imagens místicas, etc. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Gente, não, vai ser uma coisa bem completa. E nós estamos preparando também um curso em imaginação, né? Abrangendo todos os aspectos aí, né? Porque, por exemplo, também é preciso ter certos cuidados quando a gente entra no mundo das imagens. Né? Vamos falar sobre isso também, como se proteger. Então, acredito que a confraria vai ser um lugar de muitas experiências profundas. Então, se vocês tiverem interesse em nos conhecer, entrem lá no nosso site, confrariadosperdidos.com.br, e eu esperamos vê-los novamente por lá. Tá bom? Muito obrigado, gente.